Você já conhece o Hipermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 3.800 metros de área de venda, com 30 pontos de check-out para atendimento. E agora também tem Daiso Japan. Daiso Japan, presente no Brasil desde 2012, é uma rede de lojas japonesa de variedades em utilidades domésticas, brinquedos, decorações, presentes, jardinagem e utensílios para a cozinha. A loja fica em um espaço exclusivo, com preços e novidades, que vale muito a pena aproveitar. Além disso, o Chibata oferece 18 lojas de conveniência com diversos tipos de serviços, 3 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 270 vagas de estacionamento com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata Hipermercado Ferraz, na Rua Gilda, 153, Vila do Americano, Ferraz de Vasconcelos. Chibata, de família para família. Bom dia! Bom dia mais uma vez para você que está chegando aqui na TV Cenário. Rafael, segundou, hein? Tá friozinho lá fora, mas aqui dentro o clima tá bem quente. Falar de quente, daqui a pouquinho a gente vai falar o clima quente, que foi o primeiro debate ontem na Band. Daqui a pouquinho para vocês. Vai entrando, compartilhando, marcando os seus amigos. Bom dia, Cenário está no ar. Mais uma vez é um privilégio poder receber você, a sua família. Se você estiver em casa tomando aquele cafezinho, se acomode aí, toma aquele cafezinho quentinho. Eu já tomei o meu, o melhor café do planeta, feito pela minha esposa Ana, que está assistindo. Se você estiver no trabalho, dá um tempinho para assistir, assista, não tem problema. Se você estiver na condução, um ótimo dia. Se você estiver dirigindo, não assista agora não, assista depois. Agora, se você estiver no banco do passageiro, assista, já compartilha, marca os seus amigos, porque segunda-feira o programa mais esperado da manhã já está no ar. E hoje, gente, tem muita novidade. Além das notícias quentíssimas, você concorre a prêmios, ainda tem entrevista exclusiva com o papai e a mamãe aqui hoje. Desculpa, papai e a filha aqui hoje. É inédito, gente. Ó, um pai e uma filha candidatos, o pai deputado federal, a filha deputada estadual, ela que é suplente de vereadora em São Paulo. Eu tô falando do Edinho Santana, meu amigo Edinho, e da filha Andréia, já estão aqui, não é Andréia não, viu gente, é Andréa. Andréia, bonito, né, com charme. Andréia já está presente aqui e daqui a pouquinho tem entrevista com eles, tá bom? Então não saia daí, vai compartilhando, marcando os seus amigos, porque além de tudo que eu já falei, após o programa, você também concorre, gente, a R$100. Como que é, Jair? Você que tá entrando hoje por conta do Edinho, por conta da Andréia, às vezes você não sabe, mas de qualquer lugar do planeta você concorre a R$100 num Pix. Como que eu faço para participar, Jair? Vou explicar. Marca no mínimo 3 amigos, compartilha em modo público, curta a nossa página para você poder participar. Como que é? Marque no mínimo. Eu falo no mínimo que pode ser mais de 300 pessoas se você quiser, mas de 3 em 3. Marque 3 pessoas, compartilha em modo público, curta a nossa página. No final do programa, após o programa, o Luiz Respeita Januário, que já está presente aqui, vai fazer o sorteio de R$100 para você que está entrando, mas só para aqueles que participarem, tá bom? Então, vai aí compartilhando, marcando, porque o Bom Dia Cenário já está no ar. Eu quero já aproveitar o ensejo e já subir a enquete de hoje. Todo dia tem uma enquete diferente. Haja enquete, hein? 5 enquetes toda semana. E aí, nós não repetimos quase nunca,
as enquetes. Tem hora que repete assim porque a pauta é tão nova, né, recente, quente, e a gente acaba repetindo. Mas hoje, a enquete de hoje, nós vamos falar sobre eleição, né? Nós estamos aí às vésperas da eleição, se eu não me engano, hoje falta 34 dias, eu acho, para as eleições. E vamos falar de eleição municipal, de candidatos que são aqui do município de Ferraz de Vasconcelos também. Você irá votar em candidatos de Ferraz de Vasconcelos? Número 1, sim. Irei votar em candidatos ainda que não tiveram mandato a deputados, tanto estadual quanto federal. Número 1. Número 2, sim. Irei votar em candidatos que já está no mandato e merece permanecer. 2. Agora 3. Não irei votar em candidatos... Não, ponto, desculpa. 3. Não, ponto. Irei votar em candidatos de fora. Número 4. Não, ponto. Eu irei votar em um candidato de Ferraz e o outro candidato ou candidata de fora. Tem opção para tudo quanto é gosto aí. Número 1. Sim, ponto. Irei votar em candidato que ainda não tiveram mandato de deputado da cidade. Número 2. Sim, ponto. Irei votar em candidato que já está no mandato e merece permanecer. 2. Número 3. Não, ponto. Irei votar em candidatos de fora. Número 4. Não, ponto. Eu irei votar em um candidato de Ferraz e o outro de fora ou outra. Então, ó, tem para todo quanto é gosto. No final do programa, na hora da entrevista, nós vamos dar o resultado final para você que está chegando aí, tá? Eu já quero dar bom dias e já pedir para vocês ir compartilhando, mas antes, Rafael, um ótimo dia. Meu filho número 3, Rafael. Dá um bom dia pro pessoal de casa e já me fala quantos compartilhamentos nós temos até agora. Bom dia, pessoal. Até o momento, estamos com 60 compartilhamentos. 60? Não tá ruim, não. Bom não está. Mas 60 é um número bacana para começar, tá bom? Então, ó, você vem aqui, ó, compartilhar, escrever publicação, aperta o publicar. Compartilhar, escrever publicação e aperta o publicar. Não esqueça de marcar bastante gente, só vai valer as pessoas que marcarem pessoas, tá bom? Sérgio Cordeiro de Souza, bom dia. Vera Regina Rodrigues, ó, eu falo o seu nome, você já sabe. Eu falo o seu nome e você compartilha, tá bom? Pati Aparecido, Pati, essa semana eu vou aí almoçar, hein? Pra quem não conhece, já põe o endereço aí do restaurante Pati. Ó, pessoal, ó, comida de primeira qualidade. Maria Cristina, Luísa Oliveira, deixa eu ir lá em cima, porque tem muita gente que chegou antes e eu tô aqui embaixo. Larissa Jimenez, dando bom dia aí a todo mundo, dizendo segundou. Márcia da Silva, Maranhão Nascimento, Regiane Aze, Raquel Cristina, Andréia Veríssimo, Wilson Moura, bom dia. Benedito Quadri. Olha que nome bonito, né? Diferente. Deixa eu ver quem mais tá chegando aqui. Janaína Morena, bom dia, Janaína. Eliane Martinho, bom dia. Edivaldo, ó, o Edivaldo tá aí, firme e forte, bom dia. Maria Aparecida, já disse. Quem mais tá chegando aqui? Mônica Estavarengo, ótimo dia. Maria Aparecida Brito Santana, bom dia. Edilson Batista, bom dia. Tá chegando um monte de gente aqui, ó. Tô falando o nome e você vai compartilhando, tá bom? Tadeu Nunes. Tadeu já escreveu alguma coisa aqui. Eu tinha lido aqui do Tadeu. Me sumiu aqui. Ô, Tadeu, escreve de novo. Ah, achei. Jairzinho Ambrósio. E se eu for votar em um candidato sem mandato e um com mandato na cidade, aí você vota no número, vamos lá. Você perguntou, Jairzinho, e se eu for votar em um candidato sem mandato e um candidato com mandato, como que eu faço? Coloca no comentário. Ô, Tadeu, você já quer arrumar confusão logo cedo, né, Tadeu? Já chega com os dois pés no peito. Põe no comentário que eu leio os nomes dos seus candidatos, Tadeu, sem problema algum, tá bom? Um bom dia, tô sentindo falta do Ailton, eu falei com o Ailton, tá, gente? E com a Dona Cida. Ele falou que a Dona Cida tá entrando aqui, então, gente, a Dona Cida não está aparecendo pra mim. Se alguém aparecer aí nos comentários, fale, porque eu digo que o programa só começa com a Dona Cida, e eu tô sentindo falta. Eu entrei em contato com a Ailton Costa, o filho dela, perguntar se a Dona Cida tá bem. Ela falou, não, Jairzinho, ela tá assistindo. Eu acho que não tá aparecendo pra você. Ah, sim, agora sim, ó. Dona Cida Costa, bom dia, Jair e equipe. Ah, agora tô tranquilo, apareceu pra mim aqui.
O Ailton falou que não tá conseguindo entrar muito cedo por conta do trabalho. Então continue trabalhando, viu, Ailton? Ele falou que assiste todo dia, mas depois do programa, tá bom? Ricardo Pereira. Vamos tocar o barco aqui, que tem entrevista ainda hoje pra você de casa. Vai participando da enquete e você vai concorrer também a R$100 após o programa, tá bom? Destaques do dia de hoje, a entrevista com os pré-candidatos, o Edinho Santana, candidato a deputado federal, e sua filha Andréa, que é candidata a deputada estadual. Nós vamos falar também, nos Notícias Gerais, para os eleitores indecisos. Ontem, após o programa, teve uma pesquisa, né, com algumas pessoas, e o Bolsonaro, segundo a avaliação, foi o pior no desempenho, enquanto a Simone Tebet foi a melhor. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O pau comeu na Casa da Noca, nos bastidores. Eu não sei se vocês assistiram. Eu, além de assistir o debate, eu acompanhei os bastidores. Eu quero já dar um bom dia aí para quem estava presente lá, alguns jornalistas amigos que mandaram para mim, em primeira mão, algumas questões, e a gente vai mostrar hoje aqui também. Deputado federal André Janones, uma das questões foi essa aí, brigou com o ex-ministro Ricardo Salles nos bastidores do debate presidencial na Band, em Itaquaquecetuba. O cantor Tiaguinho gravou um vídeo para anunciar o show da festa do rodeio que vai acontecer na cidade. No Bom Dia Suzano, o prefeito Rodrigo Achiucha apresentou arte lá no viaduto Rio Mizuno, e a prefeita Priscila Gambale, aqui de Ferraz de Vasconcelos, adiou a festa nordestina. Vai acontecer agora após as eleições, tá bom? Vamos lá então? Menino, solta a vinheta do Notícias Gerais. Para eleitores indecisos, Bolsonaro foi o pior no primeiro debate, enquanto Tebet teve o melhor desempenho. Acompanhe. Pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha mostra que Simone Tebet, do MDB, foi a presidenciável com o melhor desempenho no debate na Band, enquanto Jair Bolsonaro, do PL, teve a pior avaliação entre os eleitores indecisos ou que pretende votar em branco. A senadora foi apontada como a melhor debatedora por 43% dos entrevistados. Na retaguarda, Bolsonaro lidera com folga o ranking dos candidatos com pior desempenho, com 51%, seguido de Lula do PT, com 21%. O levantamento qualitativo, quando grupos menores de eleitores são entrevistados, sem objetivo de refletir toda a população, entrevistou 64 pessoas divididas em 3 salas virtuais. Todos os participantes avaliaram a performance dos candidatos bloco a bloco e, no final, elegeram quem se saiu melhor. O debate presidencial acirra a disputa eleitoral. E agora a gente vai dar uma mudada, que entrou o vídeo antes, mas a gente vai repassar novamente para vocês entenderem o contexto. Do Jair Bolsonaro meio bravo com a jornalista, né? A jornalista Vera Magalhães. Ela fez uma pergunta relacionada às vacinas na época da pandemia. E a pergunta não era direcionada pro Bolsonaro. Era, se eu não me engano, pro Ciro Gomes. E aí o Bolsonaro não gostou nada, né? E aí, na minha opinião, ele foi indelicado, né? Ao dizer que a jornalista deve, pelo o jeito que ela se portou no debate, ela dorme pensando nele. Isso pegou muito mal, né? E tá todo mundo aí, todos os veículos de comunicação de imprensa aí, rebatendo. Por esse motivo, aí eu vou pedir novamente para que vocês entendessem o contexto. Por isso que ele falou essa questão aí, ó. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Vocês entenderam agora, né? Então, ontem, pessoal, vou falar um negócio para vocês. De verdade, eu senti muita falta de um debate pautado nas propostas. Eu não sei se foi o jeito que foi feito o desenrolar do debate, que eu senti falta, porque geralmente eu estava acostumado com aquele formato de debate onde, primeiro bloco,
os jornalistas faziam perguntas direcionadas sobre temas, tipo educação, saúde, infraestrutura, e aí cada candidato responde, né, conforme a pauta. Mas não foi assim que aconteceu o debate. O debate ontem foi muito de um perguntando para o outro desde o início. Aí você já sabe o que deu, né? Foi muito ataque, Bolsonaro por um lado chamando o Lula de ex-presidiário sempre, o Lula, por outro lado, falando sobre diversas questões que chatearam muito o Bolsonaro. Os outros candidatos, como a Simone Tebet e outros candidatos que participaram do debate, apontaram, isso já era previsto quando você faz um formato de debate dessa maneira, apontaram a metralhadora de fato para o Bolsonaro, porque o presidente é a figura a ser batida nessas eleições, sem dúvida nenhuma. Em alguns momentos, no final do debate, o Bolsonaro... Pode deixar na tela, tá? Pode deixar na tela as imagens do debate. Tô falando debate, pode deixar na tela. Em alguns momentos, o Bolsonaro foi um pouco hostil, não só com a Simone, mas com outros candidatos, principalmente com o Ciro Gomes, que o Ciro Gomes... Ele, além de ser muito inteligente na minha avaliação, ele é sarcástico, ele faz algumas perguntas que deixam a pessoa irritada mesmo. Se você não tiver frieza, né, você acaba caindo. Em alguns momentos o Lula quis agradar o Ciro, achando que o Ciro ia mudar um pouco a linha, mas não teve jeito. O Ciro foi com mais 2 pés no peito ainda. Ele foi perguntado, Ciro, se no segundo turno, se ele não fosse para o segundo turno, se ele iria, né, apoiar o PT, ele não afirmou. Também o Lula perguntou para ele se ele iria viajar dessa vez para fora do país no segundo turno, se ele ficasse. Ele também se desvencilhou, não falou se vai apoiar, se não vai apoiar. Então, o meu resumo é que o debate ele foi... a Simone, ela teve uma diferença, até porque ela não entrou muito nesse campo das brigas, ela só se defendeu quando realmente foi atacada. Mas antes de falar dela, deixa eu falar de uma briga que aconteceu nos bastidores entre André Janones, que brigou com o ex-ministro Ricardo Salles, né? Aí eu vou explicar o motivo da briga, mas antes disso, vamos colocá-la para o pessoal assistir. Rapaz, que coisa feia, hein? Que coisa feia. E aí eu fui atrás para saber por que eles brigaram dessa maneira, né? Inclusive, até o André Janones, o deputado federal, ele falou que ele teve uma grande parcela de culpa, porque, segundo ele, vocês vão assistir, ele chegou face a face com o ex-ministro, né? E falou que ia plantar uma árvore na porta do ex-ministro do meio ambiente. Por quê? Ele foi o relator de um projeto que tipifica o crime ecocídio, que é um crime contra a natureza, o meio ambiente. Ele foi o relator, e depois dali eles não se bicaram mais, né? E segundo o Janones, ele chegou frente a frente com o ex-ministro e falou que ia plantar uma árvore na porta do ex-ministro, provocando. Isso não ficou nas minhas falas não, só, tá? Foi o próprio André Janones que falou sobre esse assunto. Coloca lá, meninos. Pessoal, saindo aqui dos estúdios da Band, só para contar para vocês o que ocorreu, vocês viram aí toda a polêmica, né? Então eu vou dizer aqui, infelizmente os jornalistas não conseguiram pegar, eu vou contar aqui para vocês em primeira mão o que eu falei que gerou toda essa confusão, que tirou o ex-ministro Ricardo Salles do sério. Eu confesso para vocês que eu tive minha parcela de culpa, uma vez que eu cheguei nele, cara a cara, disse a ele ali, ao pé do ouvido, que eu ia plantar uma árvore na porta da casa dele. Foi isso que gerou toda a confusão.
Eu acho que o brasileiro precisa ficar muito atento a essas eleições, tá? Isso aí a gente mostra, tal, mas isso aí não é bonito pro país, não. Nós estamos preocupados nesse momento em ter qualidade, né, na política. Né? Pessoas que realmente se colocam à disposição para poder falar algo de bom e cumprir, né, o que foi prometido. Eu, de fato, por mais que teve muita audiência, todo mundo comentando, eu assisti o debate e eu não vi nada que eu já não tenha visto corriqueiramente, dia após dia, nas redes sociais dos candidatos aí. Negativamente falando, porque você tem a sua rede social, você vai divulgar, você vai falar, conversar com os eleitores, às vezes entrar em confronto, é natural na campanha. Agora, em um debate não é falar do passado. O debate, para mim, é falar do futuro, né? de questões do futuro, de como que vai administrar. E eu não vi quase nada, exceto uma coisinha ou outra, dos candidatos, né? Então, eu na minha avaliação, eu não vi quem ganhou, quem perdeu, quem não teve melhor ou pior na minha avaliação. Teve muito ataque de lado a lado. Tomara que os próximos, se houver próximo, eu particularmente não acredito que o Bolsonaro vai querer ir para debate. Ele saiu ontem sem conversar com ninguém. Todos os candidatos, né, que depois, ao término, foi entrevistado pela Band nos bastidores para falar um pouquinho. Ele saiu fincado, como diz o ditado, não falou com ninguém. Ele estava muito chateado, o Bolsonaro. Eu não sei não se ele for convidado para os próximos debates, ele vai comparecer. Mas vamos mudar a pauta. Pessoal, daqui a pouquinho tem entrevista com eles, já estão presentes aqui. A Andréia está presente, o Edinho Santana também, pai e filha, candidatos a deputado federal e estadual, está presente aqui. Já já a gente vai conversar com eles. Mas vamos falar lá de Itaquaquecetuba, que terá a festa de rodeios, que irá acontecer no dia 6 de setembro, Matheus e Cauã, dia 7 de setembro, Raça Negra, dia 8 de setembro, Zé Vaqueiro, dia 9 de setembro, Tiaguinho, e dia 10 de setembro, Barões da Pisadinha, vai acontecer no rodeio. E o Tiaguinho fez um vídeo, gravou um vídeo falando desta festividade. Acompanhe. Fala, meu povo de Itaquá, Tiaguinho, passando aqui para avisar que dia 9 de setembro eu estarei aí na Festa do Peão de Itaquá, na Estrada do Mandi. Vai ser incrível, show infinito, vou cantar todos os grandes sucessos desses 20 anos que a gente se conhece. Beijo grande para vocês e até daqui a pouco. Valeu! Vou estar lá, hein? Entrevistando o Tiaguinho. Vamos rapidamente para Suzano? Solta a vinheta do Bom Dia, Suzano. Desta vez, o prefeito Rodrigo Achiucha apresentou arte lá no viaduto Rio Mizuno. Acompanhe. Pessoal, estamos aqui nessa manhã de sábado em mais uma etapa, em mais uma fase do nosso projeto Arte Pública aqui da cidade de Suzano. E nessa etapa, aqui debaixo do viaduto Rio Mizuno, nós temos a parceria com a Arte Urbana SP, com o governo do estado de São Paulo. Então a gente aproveita junto com o governo, a gente contata os artistas locais para trazer mais cor, mais arte, mais oportunidade a esse setor que foi tão lesado durante a pandemia, mas que agora recebe uma oportunidade da gente poder trazer mais alegria, gerar emprego, gerar renda. Esses artistas aqui da cidade de Suzano estão fazendo toda a revitalização desse espaço que era degradado, era cheio de sujeira, era local de depósito e descarte irregular. E agora vai virar um grande jardim, uma grande praça debaixo do viaduto com essa arte maravilhosa. Como eu disse, trazendo mais cor e alegria à cidade de Suzano. Obrigado ao governador Rodrigo Garcia pela parceria, obrigado também à CPTM, que numa outra fase tem toda essa parceria conosco nos muros aqui da cidade de Suzano, por onde passa o trem da CPTM, e obrigado a você da cidade, aos vereadores, aos deputados André do Prado e Marcelvino, mas obrigado aos nossos artistas, guerreiros, que lutam e militam pela cultura como forma de geração de emprego, como forma de oportunidade. Grande abraço, valeu, Arte Pública. Estamos de volta aqui, né, no Bom Dia Cenário. Lembrando vocês que estamos participando, você está participando hoje de R$100. Como é, Jair? R$100 no Pix. Você compartilha em modo público, curta a nossa página, marque 3 amigos para poder concorrer. Rafael, quantos compartilhamentos nós temos até agora? Estamos com 133 compartilhamentos. Dá para melhorar bastante, tá? Então compartilha que daqui a pouquinho tem entrevista com os pré-candidatos a deputado federal e estadual também, que já estão presentes nos nossos estúdios. Vamos colocar um comercial, Rafa? Coloca um comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí. Oi pessoal, tudo bem?
É o Adriano da Energia para dar um recado importante para vocês. Em 6 meses, o setor da energia solar passará a contar com a taxação progressiva. O que isso quer dizer? Que a partir de 7 de janeiro de 2023, quem instala sistema de painel fotovoltaico vai pagar a taxa sobre o custeio de uso da rede elétrica, ok? Ou seja, vocês têm 5 meses para instalar o seu sistema agora, nesses 5 meses em 2022, para instalar o seu sistema, homologar a concessionária e colocar para gerar. Senão, vocês vão cair na regra nova do ano que vem, tá bom? E como é que é a regra antiga? Geração, consumo, paga a diferença, que é os 95% de economia que a gente sempre fala para todo mundo, tá bom? Então, se você pode fazer esse investimento agora, corre, que a Enjoei está pronta para te atender. Entre em contato agora pelo WhatsApp 11 98265 6880 e torne seu consumo muito mais econômico e sustentável. Energiway, economia para você que está nos assistindo, tá? Precisando aí de mudar o sistema na sua residência, contrate a Energiway. Pessoal, esse programa, não esqueça que tem o oferecimento da Brandlar, o lugar certo da economia. Brandlar, o lugar certo da economia, para você que precisa de utilidades, itens para a cozinha, brinquedos, presentes, papelaria, jardinagem, decoração e muito mais. O endereço é na Avenida Brasil, 1366, centro da cidade, ou pelo WhatsApp 119 4215 8726. Brandlar, o lugar certo da economia. Não esqueçam de participar da enquete de hoje. Você irá votar em candidatos de Ferraz de Vasconcelos? Número 1, sim. Irei votar sim. Número 1. Irei votar em candidatos que ainda não tiveram mandatos de deputados. Número 1. Número 2. Sim, ponto. Irei votar em candidato que já está no mandato e merece permanecer. Número 3. Não, ponto. Irei votar em candidatos de fora. Número 4. Não, ponto. Eu irei votar em um candidato de Ferraz e o outro da cidade, de fora da cidade. 1, 2, 3 e 4, vai votando, no final do programa tem resultado final. Deixa eu falar sobre Ferraz de Vasconcelos. O que acontece? Recentemente, nós falamos aqui no programa, eu falei no programa, sobre a festa nordestinas que iria acontecer em Ferraz de Vasconcelos entre o dia 7 e o dia 12 agora do mês de setembro. Vocês lembram, né? Eu até falei sobre a minha visão da festa, falei que a cidade merece festa, mas eu falei naquele momento que, na minha avaliação, o espaço para tanta gente que possivelmente viria ainda é pequeno, teria a questão da liberação do local. Entrei em contato com a prefeitura, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o que disse o Juscelio, mas antes, eu comentei aqui que estava tendo boatos na cidade, principalmente na classe política, que algumas pessoas da oposição, é claro, entrariam na justiça para poder impedir a festa, dizendo que a festa não poderia acontecer da maneira que estava acontecendo, muito rápido, véspera de eleição, onde tem uma prefeita que tem um irmão que é candidato na cidade e estava soando como campanha eleitoral e essas coisas não podem acontecer em lugar algum. A prefeitura, por outro lado, eu mandei alguma coisa da prefeitura para vocês, menino? Mandei? Mas o vídeo, enquanto não. Mas eu vou pegar aqui, ó, a resposta do Juscelio, que é um jornalista da prefeitura, é o segundo lá da comunicação, e eu questionei o Juscelio, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu questionei o Juscelio sobre a festa. Eu mandei uma mensagem assim para ele. Boa noite, Juscelio, tudo bem? Vi que a prefeitura postou um vídeo sobre o cancelamento e adiamento da festa nordestina, porém, ela não divulgou o motivo da mudança da data, apenas disse que é por conta de ficar mais perto do aniversário. Tem informações ainda não oficiais que entraram na justiça com uma ação popular para que a festa não acontecesse, alegando que o local não tem condições
de o Corpo de Bombeiro liberar o AVCB. Isso confere? Aí ele disse assim, boa noite, Jair, tudo bem? Essas informações não procedem. Inclusive, a administração teve uma reunião com o comando do Corpo de Bombeiros, está tudo ok para a realização da festa em outubro. Não houve o cancelamento da festa, simplesmente a remarcação da data para a semana de aniversário, porque seria mais conveniente para o público por conta dos feriados de 12 e 14 de outubro. Em setembro seria só o feriado do dia 7. Além disso, se faz uma festa de aniversário mesmo. Em relação a entrar na justiça, não tenho conhecimento, mas em relação aos bombeiros está tudo normal. Aí agora nós vamos passar para vocês, logo na sequência da entrevista, o comunicado, desta vez, remarcando a festa nordestina em Ferraz pela prefeita da cidade, Priscila Gambale. Acompanhe. Está de volta essa grande área para a realização de festas e eventos aqui para a nossa população ferrazense. Esse espaço que estava abandonado por muitos anos, por várias gestões, agora resgata a cultura da nossa cidade, traz lazer para as famílias ferrazenses, entretenimento e muita diversão através dos eventos e festas. E já temos uma mega festa programada, a Festa Nordestina, que foi alterada para a semana do aniversário da cidade para homenagearmos a nossa amada Ferraz, iniciando no dia 12 de outubro até o dia 16 de outubro. Conto com a sua presença e de toda a sua família. Um grande abraço a todos! Estamos de volta no Bom Dia Cenário, dessa vez com Edinho Santana. Um ótimo dia. Andréa, seja bem-vindo. Pessoal, a TV Cenário, para quem está acompanhando nosso trabalho frequentemente, nesse período pré-campanha, nós estamos convidando e aceitando convites aí de pré-candidatos e candidatas que estão se colocando à disposição para nos representar. De forma isonômica, a gente está conversando com todos os partidos, todos aqueles que querem entrar em contato para poder falar um pouco das suas ideias, da sua história, dos seus projetos, a gente está aceitando. Quero pedir um pouco de paciência também a alguns outros candidatos que estão entrando em contato e a agenda, graças a Deus, está muito apertada, então às vezes demora um pouquinho para a gente colocar na agenda. Mas dessa vez você vai ouvir um pouquinho sobre o Edinho, a Andréa, que estão aqui no programa e com certeza tem muito a falar com vocês. Antes de mais nada, muito obrigado novamente por estarem aqui nos nossos estúdios. Nas suas considerações iniciais, eu vou dar espaço para a mulher primeiro. Dá um bom dia para quem está em casa, André, fica à vontade. Muito bom dia a todos, muito obrigada, Jair, pelo espaço. Acho que é um espaço importantíssimo para a gente debater essas questões de política, ainda mais para a mulher, que hoje nós estamos aí no movimento, depois do debate de ontem, então, o desrespeito do nosso atual presidente para com nós, mulheres. Então, agradecer primeiramente esse seu espaço, que eu acho que é importante, um espaço de fala, de diálogo, de realmente ter essa representatividade da mulher na política. Tá certo. Edinho, fique à vontade. Bom dia a todos da TV Cenário. Bom dia, Jair, que é amigo de longa data já, Cara, tá fazendo a diferença aqui na cidade de Ferraz. Eu queria agradecer o espaço, agradecer os espectadores aqui de Ferraz e de outras regiões que está estendendo isso aqui para o Alto Tietê inteiro. Daqui a pouco o Jair toma conta de toda a comunicação do Alto Tietê. Então, bom dia a todos. Tá certo. Quero lembrar vocês que é muito importante você interagir. Se você tiver alguma questão, alguma pergunta para os candidatos, fique à vontade. No segundo bloco a gente pode perguntar para eles também. Lembrando também que após o programa você concorre aí a um sorteio que a TV Cenário está oferecendo para vocês que nos assistem de R$100. Então você compartilha, marque seus amigos, comente. É muito importante a interação, porque eu costumo dizer que na época de eleição quase ninguém quer se atentar à política, e quando a sociedade não se preocupa com a política, infelizmente os políticos aí de carteirinha, aqueles que querem continuar se perpetuando, fazendo coisas infelizmente ruins, eles detêm essa questão política. Então,
quanto mais a sociedade estiver informada sobre a política, conhecer os perfis, né, o perfil de cada candidato, é importante porque você tem aí a opção de você selecionar os melhores e chegar no dia 2 de outubro já, sem aquela preocupação de ficar catando o papel no chão para poder votar. Então, é esse serviço de utilidade pública mesmo que a TV Cenário faz para poder orientar você. Vamos começar conversando com ela, né? Sempre vou dar o espaço primeiro para a mulher. Andréia Santana, é Nery, né? Andréia Nery Santana, autora da proposta do Piso Nacional para os Profissionais da Educação Infantil e presidente do Instituto Vida São Paulo. Andréia, nessa sua introdução inicial, fala um pouquinho sobre essa pauta e fala também por que você se colocou à disposição para vir candidata a deputada estadual. Primeiramente, eu sou presidente, como você falou, do Instituto Vida São Paulo. E o Instituto Vida São Paulo é uma organização social que executa a educação infantil no município de São Paulo. Sabendo que a educação é uma pauta muito importante, eu falo que a educação é um meio de transformação. Além de ter as nossas crianças muito bem assistidas, nós precisamos ter a valorização dessas profissionais. Porque hoje a maioria na educação, principalmente infantil, são as mulheres. E falando de mulher, elas precisam ser valorizadas como tal. E hoje, no município de São Paulo, essa execução ela é executada pela rede parceira. E a rede parceira ela é regida pela CLT. Então, uma professora de educação infantil, ela executa essa política pública da educação, porém com uma carga horária de 8 horas e com um salário defasado. Então, com o Piso Nacional, essa proposta que eu trouxe e apresentei junto ao governo Lula-Alckmin, é para que pelo menos elas tenham o Piso Nacional do Magistério, que isso não acontece atualmente. Então, a princípio, essa é a minha pauta, para que a gente consiga, pelo menos, chegar um pouquinho perto do que é a realidade dos professores no estado de São Paulo. Posteriormente, a nossa luta também vai ser que eles tenham a equiparação, tanto salarial com o funcionalismo público, quanto com a carga horária. O trabalho do Instituto Vida é um pouquinho nessa educação infantil, é também na assistência social e também para pessoas com deficiência. É algo que me dá muito anseio de transformação, né? Isso me incomoda, ver as coisas como estão hoje. A gente olha para o serviço público como um todo, a gente vê a saúde, a educação, a assistência social e vem a fala, daquela fala antiga, né? Como você falou dos políticos antigos, se é para pobre, é para qualquer coisa, não. Nós precisamos de coisas melhores, nós precisamos ter essa rede mais fortalecida. E não será mais fortalecida se não for por nós, que sabemos como que está realmente aqui embaixo. Eu sou uma mulher da periferia, estudei em escola pública, participo realmente da nossa periferia. E eu posso falar pelos nossos, porque eu sinto na pele a falta de política pública em toda essa rede que eu venho falando. Da educação, da assistência, da cultura, que a nossa cultura ela é muito fraca. Mas por quê? Porque não tem ninguém que olhe por nós. Não tem ninguém que realmente viva e fale por nós. Tá certo. O Edinho é autor da proposta, né, do Piso Nacional para os Profissionais da Educação Infantil, rede parceira, e presidente do Instituto, Edinho Santana, volta a fita. Ele é autor da ação que deu origem à rede parceira, né, gerando 2 milhões de vagas na creche, criando 600 mil empregos, zerando a fila de creche. Edinho, fala um pouquinho sobre isso, dessa introdução, e você também se colocando novamente à disposição para disputar uma eleição. Bom dia a todos. Dá para falar assim, gente. I have a dream. É real isso. Eu tive um sonho. Eu era conselheiro tutelar, como você sabe. Verdade. A gente militou no movimento da infância. Eu fui conselheiro tutelar, conselheiro estadual, consultor do PNUD, um organismo da ONU, nas Nações Unidas no Brasil, fui contratado como consultor. E quando eu era conselheiro tutelar, eu recebia muita demanda de criança fora da creche. E eu sonhava um dia em ter um espaço para as crianças, porque não foi a nossa realidade, infelizmente, né, Jair? A nossa realidade foi totalmente diferente. Principalmente eu fui fazer faculdade depois dos 45 anos. Né? Então não tivemos outra realidade. Só que eu parti do sonho para a prática, né? Eu mapeei a quantidade de crianças fora de creche aqui no Fundão da Zona Leste. Eu era conselheiro tutelar e coordenador dos conselhos tutelares da Leste.
e não ter um número exorbitante, 30 mil crianças fora de creche e pré-escolar naquela época. Eu fiz uma ação no Ministério Público que originou dessa ação uma multa de R$1.000 por criança fora de creche contra a Prefeitura Municipal de São Paulo, isso em 2004. Em 2005, nós tivemos uma revolução, né, uma verdadeira revolução da educação infantil, que foram as creches, a princípio, conveniadas e depois a rede parceira, gerando, sim, 60 mil empregos, dá uma olhada aí, foram 60 mil empregos. Hoje, atualmente, são 400 mil crianças, famílias que a gente coloca, atendidas diretamente da rede parceira, e já passaram, nos últimos 17 anos, 2 milhões de crianças, né, que passaram pela rede parceira, pela creche conveniada. Então, não existe projeto que você consiga mensurar, né, o impacto social que teve na periferia, né, do que a rede parceira. Então é isso. André, vamos falar um pouquinho sobre a questão, essa frase, né, é sempre usada em época de eleição, que é o empoderamento da mulher em vários setores, principalmente na política. Mas, infelizmente, na prática ainda é muito pouco a questão da mulher na política, no seu caso. Ontem nós assistimos um debate, você também assistiu, e nós acompanhamos os candidatos e principalmente o nosso representante maior do país, que é o Bolsonaro, e a gente aqui não está atacando, a gente só está retratando o que nós assistimos ontem. Como que é você, enquanto mulher negra e candidata, entrando na política, num mundo que a gente ainda percebe que é tão machista ainda? O que te faz você ter inspiração e vontade, de fato, para entrar na política com todo esse cenário que é apresentado para a gente diariamente na TV, no rádio, na internet? É muito desafiadora a primeira palavra que vem, né? Porque a gente tem que se impor muito mais do que muitos homens, né? Porque a gente é mulher, ainda estamos tirando um pouquinho a realidade de mulher na política para fazer uma cota. Então, em 2020, quando eu vim candidata a vereadora a convite de um partido, eu falei, eu vou entrar e vou ter voz, porque eu não quero ser uma cota para cumprimento do partido político. Eu quero ser aquela mulher que tem a voz, que vai ter pautas e que está representando outras mulheres que não estão aqui hoje e que talvez não estejam tão bem lá na frente, por falta de realmente de empeitar outras pessoas, né? Eu sou advogada e o ano passado, no início desse ano, não me recordo, teve a eleição da OAB, que hoje nós temos a Patrícia Vanzolini como presidente da OAB São Paulo. E ao entrar na OAB de Itaquera, que é a minha subseção, tinha vários cabos eleitorais. E uma delas olhou pra minha cara e falou assim, uma mulher branca, você vai votar em mulher? Por quê? Você tem que olhar a capacidade. Aí eu olhei pra ela e falei, doutora, me desculpe, a senhora acabou de perder o meu voto, a senhora poderia usar qualquer outra justificativa para mudar o meu voto, mas ser mulher e você desqualificar uma outra mulher é inaceitável. Então, entrar neste campo, para mim, já começa a ser desafiador por ser mulher, negra, por ser periférica. E aí eu vou querer conquistar este espaço. E não vai ser um espaço só para ficar bonito. É para fazer uma história. É para falar por todas essas outras mulheres que passaram por situação de violência. Seja a violência doméstica, seja realmente a violência de gênero por ser mulher. Mas e para falar e responder por elas. Para minha filha, que é uma menina negra de 15 anos, e falar para ela que isso daqui é o pouco que a gente pode fazer. Hoje, estar candidata para mim é um desafio, porque eu sou mulher, eu sou mãe, a gente tem que dar conta de uma campanha, a gente tem que dar conta de deixar comida em casa para a filha, de arrumar a casa, de se manter bonita, porque é isso, né? A mulher não é só a candidata. Ela tem que estar muito bem vestida, ela tem que estar muito bem arrumada, porque isso tudo causa uma descredibilidade. Se a gente não estiver muito bem apresentada, já não estamos na política de forma correta. Então, a palavra maior é um desafio. E eu falo que tudo que me move é desafio. Quando eu chegar no dia 2 de outubro, espero que vencedora, eu vou querer o próximo, que é ocupar a Alesp e fazer a diferença. Tá certo. Edinho, vocês estão filiados no PSB, né, que está aí para e passo com o Partido dos Trabalhadores, com o PT, né, do Lula.
E também eu não conheço outra dobrada entre pai e filha. Aqui no estado, se tiver, eu desconheço. Fala sobre essas duas questões, né? O cenário nacional, que você entende enquanto militante, enquanto defensor da minoria, tudo que você já fez, que você enxerga, né, desse cenário nacional, e também dessa emoção de ter uma filha dobrando com você nas eleições aqui em São Paulo. Bom, Jair, nós estamos filiados ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. O partido, ele é de esquerda, não é de extrema esquerda, é um partido que verá da esquerda. A composição de chapa está com o presidente Lula, com o Alckmin, que é o vice e é do PSB. E eu, particularmente, eu não enxergo na minha bandeira, que é a educação, que é a luta social, que é a periferia, né, em outra representatividade partidária. Eu enxergo que esse lado é o lado da moeda que tem se aguerrido em buscar políticas sociais que tanto necessita a maioria da sociedade. Não desclassificando aqui rico, pobre, negro, branco, né, e nem de religião, porém, existem várias barreiras aí fisiológicas em relação à política de esquerda e direita. Muita gente está pintando a política de vermelho e verde, né? Muita gente está discutindo e botando o lado da política à direita ou à esquerda. Mas a política, ela é simplesmente um fator que vai mudar a vida das pessoas. Num debate de política social, onde a gente vem trazer propostas, e as pessoas, Jair, têm que reconhecer que o seu político, né? Você está contratando, a partir de 2 de outubro, um político. E para contratar um político, minimamente, quando você vai buscar um trabalho, você envia o seu currículo. E o currículo de todo político está registrado na Justiça Eleitoral. O nosso, além da Justiça Eleitoral, o meu e da minha filha, está lá no nosso Instagram, né? Com tudo que a gente já construiu, os movimentos que a gente fez, né? O que a gente mudou, qual o impacto que a gente criou na sociedade e aquilo que a gente pretende criar. Por outro lado, existe pessoa de mais confiança, uma dobrada de maior confiança do que a sua própria filha. É a mesma coisa, Jair, de você tem filho, né? Tenho 4 homens. 4 homens. Você já jogou bola com seu filho, Jair? Com certeza. Cara, qual é a emoção de você entrar em campo com seu filho? Verdade. Então, imagina eu entrando num cenário político com a minha filha, uma pessoa preparada. Pra você ter ideia, eu fundei o Instituto Vida e em 2012 eu fui para a mesa diretora do Conselho Estadual da Criança. E eu entreguei o Instituto Vida para uma menina de 24 anos de idade. 24 anos de idade. Apesar que os filhos da gente é sempre menino ou menino, né? Pode ter 50 anos. Verdade. Mas ela tinha 24 anos de idade e ela revolucionou. Ela não só administrou da mesma forma ou melhor do que eu estava administrando, como ela praticamente quase que triplicou os serviços que o Instituto Vida tinha naquela época. Nós tínhamos 7 unidades, 7 creches. Hoje são 13 e são mais 5 serviços de assistência. Então, imagina o trabalho que ela, a revolução que ela construiu e o impacto social que ela gerou. Eu imagino essa pessoa na Assembleia Legislativa, né, o que ela vai transformar aquele ambiente. Não só por ser mulher, não só por ser negra, né, mas também ter nascido em Guaianazes, praticamente, criado em Guaianazes, estudado no Vila Rosa, no Pedro Taques, né, no Zípora, né, no Humberto Dantas, ser criada ali, na época, e é um detalhe, não tinha creche quando ela nasceu. Eu dormi na fila para matricular ela no EMEI, era uma vergonha, é uma verdadeira vergonha. Quantos de nós estamos assistindo aqui que há 30 anos atrás não tinha uma creche para atender seus filhos? Então, nós transformamos, eu costumo dizer que o projeto da Rede Parceira, ele é um ecossistema sustentável. Ecossistema sustentável. Por quê? Tem muitas professoras, Jair, que nem sonhavam em ser professoras. E elas são por conta da Rede Parceira. Elas trabalham em casa, perto de casa, atendem os seus filhos ou vizinhos naquele equipamento com maior amor e carinho e tranquilidade. Então, transformou, inclusive gerou um impacto social gigante aqui em Ferraz. Tem muita criança de Ferraz que é atendida aqui na fronteira, que nós estamos num limite de fronteiras, Ferraz e Guaianazes, Ferraz e Itaim Paulista. Então, muitas crianças são atendidas em Guaianazes para a ausência dessa política, inclusive aqui no município de Ferraz de Vasconcelos. Tá certo.
Quero agradecer de verdade vocês que estão nos acompanhando. Ô Luiz, quantos compartilhamentos nós temos até agora? Até o momento a gente está com 275. Opa, quase 300 compartilhamentos. Compartilhe, continua compartilhando. Continue compartilhando. Daqui a pouquinho, depois do programa, tem sorteio de R$100 para você. E daqui a pouquinho também nós vamos dar o resultado final da enquete de hoje. Você irá votar em candidatos de Ferraz de Vasconcelos? As pessoas... Nós fazemos bastante enquete da cidade, porque todo mundo sabe que a TV Cenário é aqui de Ferraz de Vasconcelos, mas você pode votar em qualquer opção, mesmo não estando aqui, porque a enquete de hoje fala sobre candidatos de fora da cidade. Então todo mundo pode participar. Número 1, sim, ponto, irei votar em candidatos que ainda não tiveram mandatos a deputados aqui da cidade. Número 2, sim, ponto, irei votar em candidatos que já estão no mandato e merece permanecer. Número 3, não, ponto, irei votar em candidatos de fora. Número 4, não, ponto, eu irei votar em um candidato de Ferraz e um candidato de fora. Porque para deputado, por exemplo, você pode votar no deputado estadual e no deputado federal. Então tem até a dobrada hoje aqui, 2 opções aqui, muito interessante para que você reflita, né, nas eleições. Eu costumo dizer que esse momento é um momento importante para você que está chegando agora da democracia. É um momento que você percebe se as pessoas que se colocam à disposição, elas têm condições de fato de lhe representar. Ô Andréia, nós sabemos que o poder legislativo, né, o deputado, ele tem algumas atribuições, uma delas importantes é a questão das aprovações dos projetos de lei que são encaminhados do governo para que virem práticas nos municípios, né? E nós acompanhamos durante 4 anos algumas pautas bastante importantes que alguns votaram contra, outros a favor, é a democracia, isso funciona, isso tem que acontecer. Mas você sabe que se você vencer as eleições, algumas questões muito importantes de pautas, né, sobre o racismo estrutural, que um lado da moeda fala que isso não acontece, que é vitimismo, outro lado tem que defender, porque a gente sabe o quanto que o negro, principalmente na questão do negro, precisa ser reparado o que foi retirado deles no passado. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as prerrogativas de um deputado estadual e qual será a sua principal bandeira na Lesp se você vencer as eleições. Essa questão de você colocar sobre essa pauta do racismo está muito alta. E ontem nós não tivemos um representante negro de jornalista. Sabemos que o único candidato a presidente, ele está muito abaixo, então ele não iria vir, né, para o debate, mas nenhum representante negro dos jornalistas para participar dessa questão e nenhuma pauta referente ao racismo que está em alta. Parece que hoje todo mundo resolveu ter essa liberdade, mas a liberdade que é violenta para com nós, né? Porque o racismo agora é crime, mas todo mundo acha, como você mesmo colocou, e que muitas pessoas falam, que é um mimimi. E a gente fala que a gente não basta não ser racista, nós precisamos ter políticas antirracistas. Verdade. Né? Então eu não preciso ser negro para falar que eu não sofro, mas você pode ser um antirracista para proliferar essas informações e fazer com que o nosso Estado seja o menos racista possível. Seja ele na questão, como na semana passada nós tivemos a absolvição de policial militar que pisou no pescoço de uma mulher negra em Parelheiros, e isso me incomodou profundamente, porque além de tudo, o julgamento foi entre seus pares, e por ser seus pares, eles não aceitaram essa questão e falaram que foi uma legítima defesa. Onde teve a legítima defesa de uma mulher já imobilizada no chão com um pé no seu pescoço. Então houve aí um erro de julgamento enorme. Essas nossas prerrogativas de ser deputado estadual dentro da Lesp é muito importante para fazer essa política institucional no nosso estado. Olhar essas pautas, ter diálogos, não só com os candidatos do PSB, mas de outros também, e trazer tanto as minhas propostas, que tem como base a educação da rede parceira, quando o Edinho falou dessa geração, né, que nós temos no município de São Paulo, e a expansão para um estado, porque além da gente ter as famílias atendidas, quando a gente fala a família, é a criança, onde a sua mãe consegue ter uma paz em trabalhar, além de criar, né, mais empregos pela rede parceira,
parceira, e entre outros, como eu falei para você, um deputado estadual, ele não vai olhar só para a sua pauta que você defende. Hoje nós temos algumas pautas, a educação, a assistência, mas é a união de outras propostas, olhando para aqueles projetos que vão fortalecer o nosso estado de São Paulo. Hoje, como o Edinho falou, nós estamos na fronteira. Ferraz, Guaianazes, Itaim Paulista, Itaquaquecetuba, né, e outros municípios. E nós vemos que a educação em São Paulo é diferente de Ferraz de Vasconcelos. Por quê? Porque essa criança aqui não é atendida. Eu tenho familiares em Guarulhos. E a minha prima sempre fala, Andréia, vem abrir uma creche aqui, porque eu preciso que a minha criança esteja assistida numa escola. Hoje ela paga R$800 numa escola para o filho dela ficar. E se ela não tivesse condição? Porque ela precisa trabalhar para pagar aquela escola. Verdade. Então, nós temos que olhar para um todo. É olhar o nosso estado atualmente. Teve muita coisa boa? Teve muita coisa boa. A gente não pode desmerecer o governo atual. Sim. Mas a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar na nossa educação, que com a pandemia ficou muito defasada a educação estadual. Nós precisamos olhar para a saúde mental dos nossos alunos. Precisamos ter a saúde presente nas nossas escolas. Porque hoje nós temos alto índice de crianças se manipulando para se cortar, alto índice de suicídio. Por que isso tudo? Então, nós precisamos realmente ter o trabalho da rede. E quem vai fazer esse trabalho de rede é o deputado estadual dentro da Assembleia Legislativa. Ele olhar para os problemas, eu, enquanto representante da Zona Leste, vai ter uma representante da Zona Sul, da Zona Norte, sentarmos e olhar para esses problemas do nosso estado. E colocar tudo no papel e executar isso. Os projetos já existentes precisam ser votados, porque a gente sabe que tem muita coisa parada. Por quê? Por políticos que não conseguem olhar o bem comum, que são o cidadão do estado de São Paulo. Os munícipes do estado, do município, de qual que seja. As pessoas que estão no nosso estado. E ficam travando esses projetos. Nós somos representantes do povo. Nós precisamos legislar para o povo. Então, eu vou olhar para tudo isso, tentar fazer alianças com outros partidos, sim, e aprovar projetos que vão trazer benefícios, principalmente para quem está no extremo. Porque hoje eu estou no extremo do município da Zona Leste. E aqueles municípios afastados, que não têm, de fato, a creche que o Edinho sempre fala, não tem um serviço de assistência social, que vai atender desde a criança até o idoso. Porque hoje a gente fala na educação para a criança, mas o idoso que está desassistido, dentro de uma casa sofrendo uma violência. E hoje, a gritante pessoas em situação de rua, por conta da pandemia, por conta do desemprego. Então, nós precisamos olhar para o todo. O nosso estado é muito grande e a nossa potência também. E o meu anseio é de fazer essa diferença lá dentro. Tá certo. Edinho, na esfera federal, nós sabemos que o deputado estadual, eles ajudam a governar no estado de São Paulo. Você, em Brasília, enquanto deputado federal, a pauta era um pouco mais abrangente. As prerrogativas são as mesmas, mas de forma mais abrangente. O que você acredita que os próximos legisladores, os vencedores na esfera federal, terão como principal desafio? O que você acredita, enquanto deputado federal, vai ser sua luta de fato na Câmara dos Deputados em Brasília? Bom, vamos lá. Já aí o Congresso Nacional é dividido em duas casas, o Senado e a Câmara Federal. Claro. Né? A gente vai ter um desafio muito grande lá. A gente sabe que o Congresso, a Câmara Federal tem 513 deputados, 513, né? Cada deputado em cada segmento. Então, os segmentos buscam eleger, tem advogados, tem médicos, tem enfermeiros. Parabéns aos enfermeiros que têm o seu representante e conseguiu o piso, né, da enfermagem, menos a rede parceira, menos a rede conveniada. E aí eu vou falar para você por que eu defendo a rede parceira e a rede conveniada, e essa bandeira nós vamos levar para dentro do Congresso Nacional. É assim, Jair. Existe o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica, foi aprovado agora e sancionado em 2020, e ele trata de fortalecimento, manutenção e valorização do magistério, do profissional da educação. E esse fundo está sendo utilizado de forma totalmente desordenada, né? Eles usam em tudo, menos para valorizar o professor. Então nós vamos trabalhar diretamente com a pauta da educação, de valorização a nível nacional, porque
porque o deputado federal ele vai tratar. E se eu consigo mudar um piloto para o estado de São Paulo, isso serve como exemplo para o Brasil inteiro. Outra pauta que a gente vai discutir muito, que você viu que no debate ontem, e em todos os debates, as pessoas falam de educação. E falam também de educação infantil. Né? Diferente do que eles falam, a gente pratica. Só para você ter uma ideia, Jair, nós estamos em Ferraz de Vasconcelos. Se a prefeita aqui, Priscila Gambale, que eu tive o prazer de conhecê-la, querer implantar a educação infantil aqui no município de Ferraz, ela vai ter uma dor de cabeça enorme. A gente ainda tem áreas rurais aqui em Ferraz de Vasconcelos. Então, para ela construir uma creche aqui, André, além de tudo, ela precisa pegar uma liberação rural, né, para poder construir. Mas vamos lá que ela já tem a liberação. Ela compra o terreno e vai fazer a obra. Ela vai gastar mais ou menos uns 3 anos até finalizar a obra e equipar. Ela vai gastar de 4 a 5 milhões para equipar essa creche e gasta mais uns 500 mil para poder aplicar e colocar os funcionários públicos lá dentro. Isso tudo tem que ser orçado, você sabe disso. Verdade. Quando a gente fala em valores, a gente não fala em valor mensal, a gente fala em valor para 4 anos. Com certeza. É no orçamento, é o PPA que eu estou falando. Então, é quase impossível a pessoa implantar a educação infantil no mandato dela. Já a rede parceira não, gente. As nossas famílias antigas, elas eram numerosas. Os pais construíam aquelas mansões ou pequenas mansões, ou casas bem grandes, né, com espaços amplos. E aquelas casas hoje estão obsoletas em todo o território nacional, inclusive aqui em Ferraz de Vasconcelos. E a proposta da rede parceira é isso, é fazer com que implante um equipamento dentro dessas casas. Né? Então, o valor do convênio, por exemplo, do termo de parceria, se for R$120 mil para atender 100 crianças, 120 crianças, ele vai receber R$120 de verba de implantação e com 40 dias, Jair, ele monta a creche funcionando, contratos profissionais e está lá mudando totalmente e impactando a vida de 120 crianças em apenas 40 dias. É um projeto que as pessoas têm que olhar, que você vai reduzir drasticamente o valor, né, gasto na educação. E todo o valor que eles estão gastando é um valor gasto. E o valor da rede parceira não, é um investimento. E o nosso papel agora vai além disso, de valorizar essa profissional da rede parceira. Porque nós não somos contra concurso, nós somos favoráveis, só que a gente sabe que a máquina pública está inchada e não suporta mais concursos públicos. Em qualquer região do país está assim, já. A gente tem que falar isso e as pessoas têm que pesquisar. Não suporta mais concurso público. Então, essa parceria, né, de acordo com a lei, que existe uma lei, né, o MIROSC, o Marco Regulatório do Terceiro Setor, a lei do MIROSC, que dá essa condição de contratar esse profissional, a gente tem que contratar ele como um profissional e não como um step de uma coisa que está funcionando. Porque nós trabalhamos perfeitamente atendendo com acolhimento toda a sociedade paulistana e a gente vai implantar isso para o Estado e para o Brasil inteiro. Tá certo. Pessoal, daqui a pouquinho tem as considerações. O programa está bem legal, então eu quero pedir para você compartilhar. É muito importante aí a sua participação. Vamos dar o resultado final da enquete. A enquete de hoje, nós estamos falando sobre campanha eleitoral e candidatos aqui do município de Ferraz de Vasconcelos. Você irá ou não votar em candidatos de Ferraz? Número 1, sim, ponto, irei votar em candidatos que ainda não tiveram mandatos de deputados. Número 2, sim, irei votar em candidatos que já está no mandato e merece permanecer. Número 3, não, ponto, irei votar em candidatos de fora. Número 4, não, ponto, eu irei votar em um candidato de fora e outro candidato da cidade. 1, 2, 3 e 4. Vamos ao resultado final, Luiz. Bom, Jair, o resultado final ficou da seguinte forma. Vamos lá. Número 1, 44%, 20 votos. Certo. Número 2, 16%, 7 votos. Certo. Número 3, 20%, 9 votos. E por fim o número 4, também 20%, 9 votos. Vamos à soma, que eu sei que eu vou errar hoje, Luiz. Eu não estou muito afiado, é segunda-feira e depois a gente vai para o pódio, tá bom? 20 com 7, 27. 27 com 9, 36. 36 com 9,
45. 4 com mais 5. 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. Hoje eu tô afiado, hein? Faz tempo que eu não erro, hein, Luiz? Vamos ao pódio. Ó, não tem quarto lugar porque empatou o terceiro e o quarto. Então, de terceiro até primeiro lugar. Em último lugar, em terceiro lugar, com 16%, 7 pessoas votaram no número 2. A pergunta é, você irá votar em candidatos de Ferraz de Vasconcelos? Ficou em terceiro lugar, em último lugar, o número 2, que diz sim, ponto. Irei votar em candidato que já está no mandato e merece permanecer. Então ficou em último. Então as pessoas não querem votar na reeleição de candidato ou sequência de candidatos aí que estão se colocando à disposição. Em segundo lugar, né, empatados com 20%, ambos, 9 pessoas votaram no número 3 e número 4. Número 3, não, ponto. Irei votar em candidatos de fora. E o número 4, não, ponto. Eu irei votar em um candidato de Ferraz e o outro de fora da cidade. Agora, em primeiro lugar, com 44%, 20 pessoas votaram no número 1. A resposta é sim, ponto. Irei votar em candidatos que ainda não tiveram mandatos de deputados. Então aí venceu em primeiro lugar aquelas pessoas que vão votar 44%. Sabe qual é o mais interessante? Volta aqui. Que isso reflete, os outros falam, né? Pouca gente vota, mas o Brasil é tão grande, aí pega 2.000 pessoas, como que os caras podem saber? Eu vou dar um exemplo. A última eleição aqui em Ferraz de Vasconcelos, para candidatos da cidade de Ferraz, foi mais ou menos a quantidade de votos da cidade que teve na última eleição, em torno de 40% a 45% de pessoal. O resto são pessoas de fora, que é democrático, porque essa coisa de, eu vou votar, vota em mim porque eu sou da cidade. Peraí, você só pede voto aqui? Você não pede voto em outros lugares? Tem candidato que está fazendo campanha e é legítimo em 200 cidades. Então esse negócio de, vota em quem é daqui, porque não sei o quê. Não, tem que votar em aqueles que têm compromisso com o município, que vão chegar e vão fazer pautas que são importantes. Até porque a gente não está falando de campanha de prefeito, de vereador, a gente está falando de campanha de deputado. A esfera é no estado de São Paulo para o deputado federal no Brasil. Então, nós sabemos que não só em Ferraz, mas em diversos municípios, claro que o candidato que se coloca à disposição daquela região, daquela cidade, tem mais votos. Mas 60% aí de pessoas votam em outros candidatos, que são de outros lugares, que também ajudam a administrar a cidade. Quantas verbas de emendas parlamentares já vieram para Ferraz de Vasconcelos, por exemplo, de candidatos que não são daqui? Então esse negócio de, vou votar só porque é de Ferraz, não cola muito não, porque esses candidatos que são daqui também vão buscar votos em outros municípios. Mas muito obrigado aí você aí que acredita nas nossas enquetes, que todos os dias participa. Luiz, quantos compartilhamentos nós temos até então? Até o momento a gente está com 294 compartilhamentos. Opa, pertinho de 300. Vamos chegar a 400? Compartilha, marque seus amigos aí, coloca nos grupos para poder alcançar muita gente, mais ainda do que alcançou até agora. Lembrando que após o programa, hoje tem sorteio de R$100 para você que está chegando agora. Marque 3 amigos, compartilhe em modo público, curta a nossa página. Tem comercial, Luiz? Tem sim. É vídeo ou testemunhal? Testemunhal. Coloca na tela. Deixa eu falar dessa empresa parceira do Grupo Cenário. Você na frente com a melhor. Nós estamos falando da UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, vestibular de Medicina 2023. Inscrições do dia 15/8 até o dia 10/10, gente. Tá chegando, tá? A prova será no dia 15/10, às 14 horas. Para você se inscrever, entra na TV Cenário, no site www.tvcenario.com, vai aparecer um pop-up. Você clica no pop-up, será direcionado para você fazer aí a sua inscrição na melhor. Você na frente com a melhor UMC. Lembrando que hoje também tem pizza, né, Luiz? Sorteio de pizza da pizzaria Uala. Toda sexta-feira a gente sorteia, mas para quem participa do programa de hoje, tá bom? Uma pizza e mais um refrigerante na pizzaria Uala. Marque 3 amigos, compartilha em modo público, curta a nossa página. Tem mais alguma coisa, Luiz? Só um testemunhal. Põe na tela então, deixa eu falar dessa empresa. Tudo o que você precisa para todos os tipos de pintura. Estou falando do Mercadão das Tintas, é isso mesmo.
tintas de qualidade para construção, automotivo e muito mais. O lugar certo é Mercadão das Tintas, que fica na Avenida Brasil 771, Centro de Ferraz de Vasconcelos, ou pelo telefone 4678-1655 ou pelo WhatsApp 119-5300-2252. Tudo o que você precisa para todos os tipos de pintura. Mercadão das Tintas. Zé Fini, Luiz, já chegou a 300 compartilhamentos. Pode olhar aí, quer ver? 302. Falei pra você, eu tenho bola de cristal aqui. Eu conheço o meu público. 302 compartilhamentos. Continue compartilhando, né? Hoje nós tivemos a ilustre presenças, né? Deles, Andréia e Edinho, filha e papai, parece irmãos, né? Não, meu pai. Papai, você gostou, né, Edinho? Você já tá mexendo quando eu falar isso. Eu tô brincando, viu? Das considerações finais, fique à vontade, Andréia, para poder falar aquilo que você não falou, não tem um tempo estabelecido, tá? Fique à vontade. Um pouquinho das minhas considerações finais, como eu estava falando, além da educação como pauta, eu também olho para as pessoas com deficiência. O Instituto Vida, desde 2018, trabalha com um serviço na assistência social do município de São Paulo, chamado Residência Inclusiva. É um serviço de acolhimento, antigo abrigo, que não se usa mais essa palavra, para pessoas de 18 a 59 anos de idade que tenham seus vínculos familiares fragilizados ou não tenham eles. E quando eu fui convidada para administrar esse serviço, o meu objetivo para com todos os colaboradores, que eu preciso agradecer eles, que executam um trabalho maravilhoso, foi de falar que nós iríamos incluir essas pessoas na sociedade, não numa casa. Porque a deficiência muitas vezes é vista como algo limitador. E eles não são limitadores, eles podem expandir muito mais. E um dos meus objetivos é esse, quebrar um pouquinho dessa bolha, sair um pouquinho dessa questão de que muitas pessoas trabalham a deficiência, mas esquecem de falar do deficiente intelectual. Semana passada terminamos a semana da deficiência múltipla e deficiência intelectual, que não é vista por muitas pessoas. Às vezes só trabalhamos o autismo, mas temos outros tipos de deficiência e precisamos olhar para esse público também, que ele é tido como invisível. E é uma das minhas pautas que eu agarro com a maior força e falo para eles que a gente vai conquistar muitas questões lá dentro da Alesp, porque esse público precisa ser visto, precisamos acabar com a violência com essas pessoas que têm deficiência, principalmente o intelectual. Então, as minhas considerações finais é realmente fazer essa diferença, porque vontade a gente tem. Eu faço pouco ainda, porque o Instituto Vida é muito pequeno. A gente quer fazer mais, a gente quer ter um atendimento humanizado, tanto na educação, quanto na assistência, na saúde, porque são locais que a gente está vendo uma defasagem muito grande. Algo que me incomoda. Você ir até a saúde, não conseguir um atendimento, ou conseguir um atendimento daqui a um ano. A sua necessidade é hoje. A criança precisa ser atendida na creche hoje, não é daqui 6 meses, não é daqui a um ano. Como o Edinho falou, a gente não é contra o concurso público, mas o concurso público hoje demanda tempo e a criança está nascendo hoje. A mãe precisa trabalhar para sustentar a sua casa, ela precisa ter com quem deixar a sua criança. Então, as necessidades do hoje precisam ser atendidas. E priorizando também, dando mais qualificação aos serviços públicos que existem hoje. Eles são bons, mas eles precisam ser melhores qualificados. E para isso a gente vai ter também muita força de vontade, elaborando junto com todos os parceiros da Assembleia Legislativa projetos para fortalecer o serviço público, trazer a qualificação da rede parceira e ter um atendimento de qualidade para todas as pessoas que moram no estado de São Paulo. Eu sou a Andréia Nery Santana, o meu número é 40600 e eu conto com vocês para fazer a diferença nessa Alesp no ano de 2023. Tá certo. Edinho, em relação às pessoas, né, com deficiências, eu tenho até uma questão aqui da Carla, que inclusive a André acabou falando, mas para finalizar também nas suas considerações finais, ela fez uma pergunta aqui aos candidatos: quais são as opiniões de ambos na questão da inclusão de pessoas com deficiência junto à Secretaria de Educação? Ela aqui também é uma pessoa com deficiência, Carla, que sempre assiste aí a TV Cenário. É uma pauta muito importante, não só de ser discutido, mas de ser executado também, né, Edinho? Bom dia, Carla. Eu vou responder para você, mas já falando com o Luiz, que acabou de fazer a cirurgia. Ele estava há quantos anos sem enxergar? Há muito tempo. Muito tempo, está na nossa residência inclusiva.
E com certeza ele vai acompanhar isso. Luiz, um beijo no seu coração. Gente, não existe pessoa deficiente, existe pessoa eficiente. Né? Porque ela é limitada em algumas coisas. A pessoa é cadeirante, você bota uma rampa, ela vai chegar onde você chega, Jair. Verdade. Entendeu? A pessoa tem lá uma dificuldade, mas ela faz coisa que algumas pessoas não conseguem fazer e não conseguem focar no tempo para fazer aquela determinada ação que precisa. Então não existe pessoa com deficiência, sim. As pessoas são eficientes. É a gente que tem deficiência de entender a posição daquela pessoa num cenário de inclusão nacional. Essa é a minha resposta para essa pessoa. Um beijo no seu coração, Carla. É assim, quando a gente fala de rede parceira, as pessoas entendem, poxa, o Edinho só tem aquela bandeira. Não. A rede parceira, ela trata de creches conveniadas. A creche conveniada, ela atende a criança que a mãe tem que trabalhar e produzir em algum lugar. Ela atende a criança que a mãe tem que sair e tem que deixar o filho em segurança. Ela atende a criança que a mãe tem que trabalhar e que a mãe dela, que é a avó, não consegue mais dar conta de cuidar daquela criança, que antigamente era isso. Os avós, né, que faziam esse papel de creche nas suas casas. Então, nós não temos mais essa referência. Então, nós estamos falando de uma construção coletiva numa sociedade, onde todo mundo é atendido de forma digna, correta, honesta e com o profissionalismo necessário para atender a primeira infância. Então, quando a gente fala em creche, a gente está falando em toda uma cadeia de trabalho, né, que representa os pais dessas crianças, essas famílias, né, que na verdade a gente não atende as crianças, a gente atende as famílias. As crianças se divertem nas creches, sabendo, Jair, que o cérebro humano, ele recebe 1 milhão de estímulos, de ligações neuroniais por segundo, né, até os 3 anos de idade. É 1 milhão de estímulos por segundo. Né? É mais do que esse computador está fazendo aí, que esses meninos estão fazendo, que já são gênios, eu estou vendo. Um moleque ali arrebentando, né, fazendo. Então, se a gente não se conectar com essas crianças nesse momento, né, principalmente no caso da pandemia, que aquelas crianças ficaram 2 anos num lapso temporal, que vai refletir no mercado de trabalho daqui a uns 10, 15 anos, vai ver o impacto que isso vai gerar. A educação tem tudo a ver com a nossa sociedade. Todo o trabalho que for necessário, inclusive a pesquisa, né, refletiu a nossa presença aqui, essa pesquisa. Nós nunca tivemos mandato, somos candidatos a deputado federal e estadual. Vou pedir para você fazer uma pesquisa depois para ver quem quer votar em deputados da fronteira. E aí, se quiser pôr o nome Edinho, André, pode pôr. Eu sou Edinho Santana, né, um sonhador que realiza todos os seus sonhos, graças a Deus. Não é porque eu realizo, porque a gente tem uma energia positiva que consegue conectar o sonho à realidade. E até hoje nós conseguimos fazer essa conexão. Né? É com isso que eu tenho uma filha advogada, que era impossível, um negro, 53 anos de Guaianazes, morador da periferia, sonhar que teria um dia uma filha advogada, e eu tenho, está aqui um sonho realizado. Essa conexão de sonho e realidade a gente consegue porque a gente sonha e se move, e vai atrás, e acredita que dá para transformar a vida de uma sociedade. Eu sou Edinho Santana, candidato a deputado federal, 4060 meu número, e eu venho com a dobrada puro sangue, única dobrada, que é Andréa Nery Santana, deputado estadual, 40600. É um time potente na política paulistana e paulista. Obrigado, Jair. Tá certo. Fique com Deus, todo mundo. Tá certo. Luiz, deu alguma coisa aí, Luiz? Tudo certo? Quantos compartilhamentos nós tivemos no programa? Até o momento a gente teve no programa 338. Opa, ó, pessoal, ainda dá tempo, se você ainda não está participando, né, no nosso sorteio de hoje de R$100, dá tempo. Hoje à tarde terá aí o sorteio feito pelo Luiz, para você que marcou no mínimo 3 pessoas, compartilhou em modo público e curtiu a nossa página. Fica antenado, você que chegou hoje para assistir a entrevista do Edinho, da André, compartilhe e, além disso, curta a nossa página. Tem muita gente que chega por conta do convidado, porque o convidado deve ter mandado para muita gente. O que a gente pede só para o candidato é que ele engaje, que ele mande para os grupos e, consequentemente, as pessoas, quando entram, muita gente ainda não curtiu a página, não está seguindo a nossa página, então a gente pede para vocês seguirem. Nós vamos chegar em breve à marca de 70 mil seguidores aqui.
Isso graças a um trabalho que a gente vem fazendo consciente, com imparcialidade, com a verdade, e o pessoal tem gostado aí. Então, seja mais um seguidor aí do Grupo Cenário. E o Grupo Cenário não está só no Facebook, quero mandar um bom dia pro pessoal do YouTube, o pessoal do TikTok, o pessoal do Instagram, que a gente só está crescendo também muito no Instagram. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Se você só está aqui no Facebook, vai para outras plataformas aí, só colocar TV Cenário Oficial, você vai encontrar em todas as plataformas, tá bom? Então é muito importante você seguir a gente em outras plataformas, porque cada plataforma tem uma maneira diferente da gente dialogar com a sociedade, né? Então é muito importante você continuar nos acompanhando e você que não acompanha, começar a acompanhar o Grupo Cenário de Comunicação. Muito obrigado para você que assistiu um pedacinho do programa, para você que assistiu o programa todo, ou para você que ainda irá assistir o Bom Dia Cenário de hoje. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.